Bom dia na paz do Senhor, programa Exaltando ao Senhor da Igreja Filadélfia Pentecostal. Estamos dando início a mais uma entrevista aqui no estúdio da Rádio Sol Gospel. Esse vídeo irá rodar nas redes sociais, mas também o áudio nós estamos postando na Rádio Sol Gospel, vai ser transmitido pela Quaremos FM, como também pela Rádio Bênção em Brasília. Hoje nós tivemos a honra aqui de estar conosco aqui a nossa irmã, Maria Nilda Dantas, conhecida como Irmã Nilda. Ela é pastora, já tem sido consagrada como pastora, e é uma pessoa que viaja muito. Ela não está sempre em uma igreja só, em um ministério só, mas por onde ela passa faz a diferença, é escolhida, chamada para o ministério. E ela tem feito essa visita a gente essa semana aqui na igreja, e como eu estive no culto de ontem à noite, eles estavam conosco. E na saída eu falei com o irmão Neubo, que é o seu esposo, engenheiro mecânico. É o fato de que eles viajam muito, pois ele é sempre transferido de uma cidade para outra para exercer sua função como engenheiro mecânico. E falei com ele para que ele desse a entrevista, e ele optou que seria melhor chamar a sua esposa, a irmã Nilda. E na saída da igreja eu encontro ela e ela aceitou o convite. Estamos aqui. A paz do Senhor, irmã Nilda. A paz do Senhor. Bom dia a todos os ouvintes do programa Exaltando o Senhor. É um prazer estar aqui. Desde já fico grato por esse convite. Que Deus esteja abençoando a todos neste dia, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, o prazer é nosso, Bom, irmã Nilda, nós, como sempre, gostamos de fazer algumas perguntas, e de momento assim, o que eu gostaria de saber da irmã é que a irmã falasse um pouco do início da sua conversão. Depois nós entraremos em outros detalhes. Ok, a minha conversão foi no ano de 1999, eu aceitei Jesus, Para mim foi a dádiva melhor que o Senhor me concedeu, dele ter me escolhido, para estar fazendo parte do seu rebanho. E no mês de novembro do ano de 99, eu aceitei Jesus, entreguei minha vida para Ele. Foi uma decisão assim que muitos não esperavam. Para mim foi até um impulso, mas a palavra do Senhor diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. E eu conheci essa verdade, Eu gostava muito das festas, sempre fui envolvida no meio de família que gostava de festa, mas o Senhor me alcançou e eu entreguei minha vida para Ele. Foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Amém, graças a Deus. Aceitou aqui em Coremas, na igreja Revelação de Deus. Revelação de Deus, onde congreguei 4 anos e meio, na igreja Revelação de Deus, na pessoa do pastor Francisco Mariano. E logo após vim congregar com o pastor Edivaldo, Diniz, aqui na igreja Filadélfia. Foi ele que realizou meu casamento. E nós ficamos nesse período, ainda aqui na cidade de Coremas, 8 meses, congregando na Filadélfia. Logo após o meu casamento, fui morar em Campina Grande, onde permanecemos na igreja Filadélfia, por um determinado tempo, até o Senhor nos levar para o estado do Amazonas. Interessante, por aí a gente vê, ela já começou aqui, fomos morar em Campina Grande, Eu gostaria de saber, assim, de fato, quantas cidades a irmã já morou, assim. Sei que todas as cidades que você morou, o seu envolvimento com a igreja foi marcante, mas poderia dizer pra gente? Eu já morei em 4 cidades, Eu saí daqui de Coremas, fui para Campina Grande, como já falei anteriormente. Da cidade de Campina eu fui para Manaus, a capital do Amazonas. De lá voltei para Campina Grande, fui morar em Paraupebas, no Pará. De lá fui para Belo Horizonte. De Belo Horizonte voltei para Parauapebas e hoje estou em Carajás, no Pará, que fica bem próximo a Parauapebas. Amém. Carajás é onde você reside hoje, atualmente, Isso. Faz pouco tempo, que está em Carajás? Na verdade, em Carajás mesmo, morando na cidade, fazem 2 anos. Só que congregando em Carajás, estou há 6 meses. 6 meses, Isso. Já atuando, já trabalhando também nesses 6 meses, já conquistou seu espaço na igreja, já está ministrando? Exatamente. Lá nós congregamos na Assembleia de Deus de Missão, na pessoa do pastor César Augusto, o nosso pastor presidente. E lá nós trabalhamos com visitas. Eu faço parte do departamento das visitadoras da igreja. Então, a gente faz o acompanhamento às famílias, aos irmãos que estão precisando de visitas. Então, nós fazemos esse trabalho lá, E também ministrando a palavra. E em cada lugar que a gente chega, a gente tem vivido uma experiência, Em Carajás eu estou começando
a viver minha experiência, porque mesmo morando lá há 2 anos, porém eu permaneci congregando em Paraupebas, devido ao trabalho que eu tinha lá no departamento. Cidades próximas? São cidades próximas, 25 a 30 quilômetros, né, de Carajás, então é uma cidade próxima, e devido ao trabalho que eu tinha lá na Igreja Nova Aliança, né, mundial, então eu permaneci ainda um determinado tempo para poder cumprir minha missão, né? Então, mas saí de lá com a visão que o desejo do Senhor para a minha vida ali naquele lugar foi cumprido, foi determinado, né? E assim, nós saímos de lá, entregamos o departamento para as demais irmãs que assumiram, foi uma bênção, né? Todo o tempo vivido, toda a experiência. O seu chamado para pastorear, para exercer como pastora lá em Carajás, não, em Paraupebas, né? Foi do Ministério Nova Aliança Mundial, né? Eu fui consagrada ao Senhor lá nesse ministério, né? Foi um ministério assim que nós alcançamos para o Senhor Jesus, juntamente com alguns irmãos. Nós começamos a evangelizar muitas famílias, e Deus começou a trabalhar no meio dessas famílias, e o pastor, né, fundou esse ministério. Quando eu voltei de Belo Horizonte, esse ministério já estava fundado. Na verdade, nós congregávamos todos na Igreja Batista Vida Nova. E devido a essa probabilidade, a dificuldade que estava tendo, né, lá na igreja, da locomoção dos irmãos de um lado para o outro, então a gente os irmãos que ficaram no meu lugar fazendo essas visitas, acompanhando essas almas que nós ganhamos para o Senhor, então eles ficaram lá e fundaram o ministério. E quando fundou o ministério, então eu, retornando de Belo Horizonte, fui rever as almas que tinham ganhado para o Senhor. Amém. E fiquei cooperando, né, e até o tempo determinado pelo Senhor, mesmo mudando de cidade, onde eu passei 1 ano e alguns meses permanecendo congregando, mas era difícil. Morando em uma cidade. Porque a gente, em Paraupebas para Carajás, a gente sobe uma serra. Então, assim, devido às chuvas lá, que são bem fortes, então há muitas quedas de árvores, então isso dificultava muito. Às vezes eu tinha que descer e permanecer em Paraupebas, não podia nem subir a serra porque a portaria estava fechada. Então, mas tudo isso é gratificante por onde a gente tem passado, tem feito a obra do Senhor. A gente tem escutado alguns comentários e disse que você foi assim chamado para pastorear porque o pastor líder viu em você a capacidade de aconselhamento para a classe de senhora Exatamente. O apóstolo, né, no caso lá na Igreja Nova Aliança Mundial, nós tínhamos o apóstolo Francisco Santana, e aí ele viu, né, esse meu chamado, ele viu o acompanhamento que eu dava aos irmãos e a liderança que eu já tinha dentro da igreja, trabalhando no departamento do círculo de oração. Então ele disse assim que eu tinha orado ao Senhor e me fez o convite. Eu ainda fiquei um pouco receosa, porque é uma responsabilidade muito grande. A gente sabe que é um cajado que o Senhor entrega e aquele que coloca a mão no arado não pode voltar atrás, né? Então, assim, eu decidi aceitar e fiz a minha parte até enquanto eu estava ali naquele ministério. E louvado seja Deus, que assim, eu vi muitos frutos e ainda tenho visto hoje, né? E com certeza vai continuar frutificando. Amém. Né? Você transmite fé, transmite confiança, transmite... mostra, faz a diferença. A gente percebe, né, na palavra, no seu testemunho, né? Isso é maravilhoso. Mas eu gostaria de fazer uma perguntinha que para muita gente às vezes é intrigante. Por exemplo, como você passou por várias igrejas, várias cidades, várias igrejas, ministérios, né? Como você se adapta com relação a usos e costumes? Não tem problema com isso? Eu não tenho problema com isso. Graças a Deus, assim, eu congreguei muito tempo, né, nas igrejas onde as doutrinas, os usos e costumes eram geralmente muito mais radical, né? Mas assim, a gente acaba se adaptando. Quando você chega numa outra denominação, que os usos e costumes são diferentes dos seus, você acaba se achando indiferente no meio das pessoas, que está todo mundo igual. Eu escutei a pregadora Vanice certa vez pregando,
e alguém falou porque ela foi fazer uma pregação de chapéu. Ela disse, eu estou num lugar, num país em que todo mundo usa chapéu, então em terra de sapo, de foca com eles. Né? Então a questão é essa mesmo, porque o uso e costume tem muito essa questão regional, a questão cultural, né? Mas uma coisa é certa, que a palavra do Senhor diz que nós temos que andar em santidade. E não tem nada melhor do que nós sermos sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Porque Ele realmente nos revela e nos mostra o que é certo e o que é errado. A questão do uso e costume é muito denominada a questão do homem, né? A doutrina do Senhor, nós conhecemos, está ali na palavra, ela não muda, né? Agora, uma vez que nós estamos congregando em um ministério e acaba tendo usos e costumes mais light, então a gente acaba também se adaptando. São coisas do ser humano e nós temos muito essa facilidade. Devido assim eu passar por muitos estados também, com culturas diferentes, climas diferentes, as pessoas geralmente quando estão entrevistando o meu esposo até dizem assim, e sua esposa? Porque geralmente as mulheres elas são mais difíceis a se adequarem a certas mudanças. Mas meu esposo logo diz, não, a Nilda ela tem muita facilidade de se adaptar com a cultura. Hoje ele já diz assim, eu acho que a Nilda já está virando paraense. Então, graças a Deus, assim, que Deus até aqui tem nos sustentado e tem nos ajudado. Você falou uma palavra aí, uma frase, que os costumes, principalmente com diferença de lugares, eles mudam, mas a palavra permanece. Com relação a isso, eu gostaria de saber assim, qual é o seu ponto de vista com relação a esse movimento da ideologia de gênero. Por exemplo, eles querem que a pessoa, fazer as pessoas compreender, aceitar de que a pessoa quando nasce não tem o seu gênero definido e escolhido. Essa questão não vai ser uma questão de cultura, eu entendo assim, nem de região. Porque a gente que conhece a palavra do Senhor, nós entendemos que o Senhor, quando Ele criou todas as coisas, eu acho muito interessante o projeto de Deus para o homem. Porque Ele criou tudo Ele falou e as coisas aconteceram. Quando Ele foi criar o homem e a mulher, Ele pegou com as mãos. Então, foi uma delicadeza de Deus para com o ser humano. Então, o Senhor Ele fez homem e mulher. Então, não tem essa questão de um estado, de um país, de lá ter a mudança e a concordância de dizer assim, não, aqui nós vamos aceitar desta forma ou de uma outra forma. Eu fico com o que a palavra do Senhor diz. Faça-se o homem e faça-se a mulher. Então, isso é o mais importante, não tem questão de região, isso não muda. A gente não vai criticar e nem desrespeitar essas pessoas. Muito pelo contrário, nós oramos para que Deus as liberte, para que a glória do Senhor se manifeste na vida delas e que elas possam entender isso. É verdade que a gente tem visto a mídia querendo colocar na mente das pessoas que isso é certo, que nós não devemos ser radical a isso. Mas não somos radicais. Nós estamos apenas transformando esse mundo que a mídia quer transmitir para a gente com a verdadeira palavra de Deus, que é imutável, né? Isso aí não muda. Então, com relação ao mundo gay, a gente sabe que toda vida existiu, né? Mesmo nos tempos do Antigo Testamento, como por exemplo Sodoma e Gomorra, essas coisas já vêm e sempre continuam existindo, né? Há uma diferença é que as pessoas não tinham como se fosse um ato natural, né? Não tinha, eles praticavam, mas não tinha como se fosse um ato natural. E hoje eu pergunto assim, o que você diria com relação ao casamento gay? É uma coisa assim mais absurda que a gente vê nesse mundo, né? 2 homens, 2 mulheres, né? Querendo assim cumprir um papel que Deus deixou para o homem e para a mulher. Então, em relação a isso, infelizmente, a gente fica triste, eu fico imaginando como Deus fica triste em relação a essas atitudes, né? Mas é uma coisa assim que tem
Cada dia um costume que nós temos visto que está crescendo. E infelizmente muitas pessoas estão ficando caladas. A gente não quer aceitar, mas é um cumprimento bíblico. Vai ter que aceitar porque vai acontecer. Exatamente, porque é a palavra do Senhor. E isso a gente tem visto tanto no mundo secular, como também temos visto até acontecer no nosso meio, né? Mas a palavra do Senhor diz que é inevitável que os escândalos aconteçam, né? Então, isso é um escândalo, escandaliza a família, escandaliza o projeto de Deus, escandaliza a sociedade, né, pura que o Senhor fez, infelizmente. Mas que Deus venha alcançar essas vidas, né? E que a palavra do Senhor, porque somente a palavra do Senhor pode combater o pecado, né? Somente a palavra de Deus. Irmã Nilda, é o seguinte, eu costumo fazer, posso chamar até de um jogo de palavras, eu uso algumas palavras que são indispensáveis na nossa vida cotidiana, tanto como pessoas social, como também membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Porque, por exemplo, oração. Que significado tem oração no seu conceito? A oração, ela é a base, a estrutura para um cristão permanecer de pé. A oração é a chave da vitória. A oração é o diálogo que nós temos com o Senhor para permanecermos firmes e resistirmos às tantas ciladas, as tantas tentações e adversidades que a gente enfrenta nesse mundo. Então, a oração ela não pode parar, a oração não pode cessar, ela é fundamental na vida do cristão. Aí talvez você diga assim, mas toda entrevista, o irmão Zildo, ele faz perguntas sobre as mesmas palavras. Interessante, cada pessoa tem seu ponto de vista ou sua maneira de explicar, de forma... a minha intenção aqui é promover a você a confiança, a fé de usar, de fazer, de praticar, e cada irmão que passa por aqui, ele traz uma forma diferente de falar, mas que todos sabem que a oração é algo indispensável na vida do cristão, né? Verdade. Jejum. Jejum é uma estrutura. Ele é uma estrutura assim que é uma arma poderosa. Que está em conjunto com a oração. Porque também assim, eu falo o seguinte, jejum, oração e vigilância. São coisas assim importantíssimas que não podem sair da vida do cristão. Porque não adianta jejuar e não orar. Não adianta também jejuar, orar e não vigiar. A palavra do Senhor diz assim, vigiar e orar. Então a gente tem que vigiar primeiro, né? Então o jejum ele é fundamental. O jejum ele é aquela arma que o cristão tem para naqueles momentos mais difíceis dizer assim, eu vou enfrentar o meu inimigo, então eu sei qual é a arma que eu vou usar nesta hora. E é interessante que jejum às vezes a gente faz de modos diferentes. Para cada batalha Deus nos dá uma maneira diferente. O tempo, né, que você vai consagrar, aquilo que você vai renunciar. Então é muito interessante e é muito forte, poderoso a arma do jejum. O que você diria sobre redes sociais para o mundo evangélico? As redes sociais, ela tem dois lados. Um lado positivo e um lado negativo. Então, aquilo que a palavra do Senhor diz assim, examinai tudo e retende o bem. Eu aprendi isso desde quando eu aceitei Jesus e assim eu faço. Então, nas redes sociais, tem de tudo. De tudo tem lá nas redes sociais, tanto positivo como negativo. Então, eu fico com a palavra que diz assim, examinai tudo, mas retende o bem. Então, a gente pode utilizar as redes sociais, porque muitas vidas eu já evangelizei através das redes sociais. Muitas vidas já me pediram socorro através das redes sociais, porque devido a essas mudanças que a gente tem, nem sempre a pessoa consegue o telefone, o número do telefone, nem sempre consegue estar perto, mas as redes sociais ajudam as pessoas a se encontrarem, né? Então, assim, uma certa vez eu tive uma grande experiência com a rede social. Eu estava na cidade de Manaus e meu esposo trabalhava à noite. Quando
eu perdi o sono e estava assim inquieta, comecei a orar ao Senhor e de repente eu parei de orar e fui ver o meu Orkut. Na época era Orkut, não era nem Facebook, não tem Instagram, era Orkut. E aí eu comecei no chat a conversar com uma jovem. E essa jovem, ela estava naquele momento, quando eu liguei o computador, que eu acessei, né? Então eu puxei logo conversa com ela. E naquele momento aquela jovem estava decidida a cometer um suicídio. E eu comecei a conversar com ela, orei por ela, né, pelo Orkut, e repreendi aquele mal sobre a vida dela. E hoje, graças a Deus, ela é uma mulher casada, uma mulher de Deus, tem sua família. E eu louvo a Deus assim porque eu tenho feito o bom uso das redes sociais e aconselho assim que as pessoas aproveitem para fazer o bem com aquilo que tem nos proporcionado, né? Porque é uma ferramenta muito importante e chega muito rápido, né? Então, vale a pena. Tá aí. Graças a Deus, se todos procurassem fazer uso das redes sociais desta forma, com esse intuito, esse objetivo, então com certeza o mundo seria mais do que bem edificado, né? Mas o nosso tempo está se esgotando, certo? Nossa. Eu gostaria de saber um pouco sobre política e a igreja, política e o cristão. A política, infelizmente, falar de política num país que nós estamos vivendo hoje está muito difícil, né, presbítero? Está muito difícil mesmo, porque nós temos visto muita corrupção. Mas a igreja em si, ela não pode estar diretamente associada à política. Eu não vou dizer que a igreja precisa de políticos. Precisa de políticos. Agora, a gente espera que esses nossos representantes não caiam nas ciladas que a gente tem visto acontecer aí dentro das câmaras. Tudo por conta de uma coisa, ganância. Ganância, né? Então, assim, porque se não fossem alguns dos nossos irmãos que estão ali dentro do plenário nos representando, hoje a situação estava muito difícil. Porque eles vivem combatendo ali contra muitas leis que eles querem legalizar, né? Então, a favor, né, de si próprio, né? Então, existem alguns irmãos que estão ali combatendo. Infelizmente, tem outros que vão para lá e se corrompem, né? A igreja não pode depender disso e nem confiar nisso. A igreja tem que ser independente porque ela já tem um Deus que cuida e que zela e que opera maravilhas em favor dela. A igreja em si não depende, né? Porque, de não fato, depende. A confiança dele deve estar em Deus. Deve estar no Senhor. O tempo está acabando mesmo. Família. Família é um presente de Deus. A minha família é um presente de Deus e é a coisa mais importante que o Senhor me deu, foi minha família, né? Hoje já tenho constituído a minha família, hoje somos eu e meu esposo, ainda não tivemos filho, mas a minha família, a família do meu esposo, são bênçãos do Senhor, e para mim, assim, o maior presente que Deus me deu aqui na terra foi a família. Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical, tudo que eu sei hoje eu aprendi na Escola Bíblica Dominical, foi a melhor escola da minha vida, foi essa, a Escola Bíblica Dominical. E uma coisa é certa, na escola bíblica dominical, eu aprendi uma coisa. Um dia em uma lição estava lá dizendo assim, no dia que você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela. Eu nunca esqueci dessa frase. É uma lição muito antiga, né? Eu já tenho 18 anos de evangelho, vou fazer agora, né? Então já tem um bom tempo. Eu disse assim, não entre nela porque você vai estragar, né? Porque a igreja perfeita vai subir para a glória, né? Então a escola dominical é de fundamental importância para o crente aprender. Amém. Está aí o programa Exaltando ao Senhor, Igreja Filadélfia Pentecostal, na responsabilidade do pastor Edivaldo Diniz. Estamos encerrando mais uma entrevista aqui, dessa vez com a pastora Nilda, né? Foi um prazer enorme, é uma honra ela estar conosco aqui. Eu espero que você tenha aprendido e possa praticar mais um pouco da sua espiritualidade através do que ela tem falado aqui hoje, né? Quero deixar um espaço para você falar alguma coisa que você, um conselho, transmitir uma mensagem para os ouvintes. Fique à vontade. Eu quero agradecer a Deus, né, por estar aqui participando do programa Exaltando ao Senhor, pelo convite que o nosso presbítero Joselito, conhecido mais como irmão Zildo, né, aqui na cidade de Coremas, também pela pessoa do nosso pastor Edivaldo Diniz, a quem nós tanto amamos.
E eu quero dizer para todos os ouvintes uma coisa. A palavra do Senhor nos diz no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está passando por algum problema, por alguma dificuldade na sua vida, saiba que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E que o Senhor te ama, que o Senhor tem um propósito na sua vida. E assim como Ele fez na minha vida, Ele quer fazer na sua vida. E Ele quer derramar chuvas de bênçãos sobre esta cidade, sobre esta nação. E eu oro a Deus constantemente para que Deus mude o nosso país, para que Deus salve esta nação, porque a palavra do Senhor diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Então que Deus abençoe a todos, tenham um dia abençoado, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e muito obrigada. Bem, pastora Neuda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Também um bom desejo do nosso coração é que o Senhor continue Amém. Te abençoando, te enriquecendo, te Amém. inspirando cada vez mais em nome de Jesus, né? E encerramos a entrevista de hoje, né? A paz do Senhor para todos vocês que estão nos ouvindo através desse vídeo, né? E também através da rádio Coremos FM, Rádio Gospel e também da Rádio Bênção em Brasília. Que Deus abençoe em nome de Jesus.